Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. A todos os inscritos nesse canal, a todos aqueles que acompanham de longe, ainda acompanham de longe, porque a ideia é se inscrever. Eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, comentem à vontade, compartilhem. E se você quiser que o YouTube te avise assim que lançarmos vídeos iguais a este, é só você apertar aí que você vai receber um pop-up, chamado pop-up, uma mensagem dizendo que a Graça Pura está no ar. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos então ao tema de hoje, é um tema bastante inusitado, pelo tema da mensagem, Será que o André vai falar sobre exercícios? Será que o André vai falar sobre alimentação? Será que o André vai falar, do que o André vai falar em relação ao corpo? Será que o André vai falar que temos que jejuar novamente? Bom, abençoados, claro que não é nada disso. Quem acompanha o meu canal sabe que nós não falamos destas coisas aqui, tá bom? O nosso canal é direcionado ao teu homem espiritual. Então vamos começar muito bem lendo uma porção do Evangelho do Reino que se encontra lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. E é até uma passagem bastante conhecida por nós. Diz ali o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus queridos irmãos, vejam que esse versículo ele é muito claro. Ele diz corpos em sacrifício vivo. E aqui o sistema religioso vai dizer que tem que queimar a carne, não é verdade? Tem que queimar, tem que se sacrificar para que vocês se apresentem em sacrifício vivo e santo. E aí a pessoa vai jejuar, duro trato com o corpo, Lá na denominação católica eles falam até mesmo em automutilação no corpo, enfim, todas essas coisas que a gente vê no sistema religioso. E vocês lembram que aqui no canal, claro que não é isso que esse texto está dizendo, tá bom? Não é isso. Então vocês devem lembrar, quem acompanha aqui esse canal, que eu já trouxe uma mensagem sobre o templo de Deus, quando diz ali aquela passagem, o vosso corpo é templo do Espírito. Foi quando eu mostrei para todos que o corpo, neste caso, não pode ser um corpo de carne. Que o corpo ali representado era a mente. Então, nessa mensagem, eu mostrei que o corpo não é o nosso corpo, é a nossa mente. Uma mensagem tremenda, reveladora, e que nos dá uma outra dimensão de vida. Muitos abençoados abraçou essa ideia. Então, se você não viu essa incrível mensagem, eu vou falar um pouco disso aqui. Eu vou deixar nas descrições deste canal, desta mensagem. Então, você vai lá e veja, tá bom? Para você ter essa ideia. Então, esse corpo que Paulo fala, podemos assim dizer, é a nossa mente, ou seja, o nosso homem espiritual. E isso que falo é verdade, por causa da continuação dos versos 2 e versos 3 aí de Romanos capítulo 12, agora versículos 2 e 3. E vamos ler. E diz o texto: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira frase desse versículo aí que eu destaquei em letras maiúsculas, diz ali, e não sede conformados com este mundo. Você saberia me dizer o que quer dizer conformar? Se conformar, Se conformar, queridos, quer dizer o seguinte, assumir uma forma. Ou seja, Paulo está falando aos romanos que eram gentios para não tomar a mesma forma do mundo. E qual era a forma do mundo em que eles naqueles dias estavam inseridos? Qual era o tempo que eles estavam passando? Eles estavam saindo de um pacto e entrando em tempos eternos, na graça eterna. Ou seja, eles estavam no tempo mosaico, na velha aliança. Logo, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não devem ser iguais ao comportamento daqueles que estão hoje na velha aliança.
Porque o que Paulo estava passando era um novo de Deus, era um novo conhecimento, um novo entendimento. Veja, vamos repetir, Romanos capítulo 12, versículo 2. E diz ali, e não sedes conformados com este mundo. Depois ele diz, em letras maiúsculas aí, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então não sede amoldados pelo mundo, mas sede transformados. Pelo quê? Pelo mundo? Não, pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do seu corpo, que é mente, o teu homem espiritual. E esse transformados aí desse texto, no original grego é metamorfo, que sua raiz vem de metamorfose. Vocês sabem o que é uma metamorfose? Eu vou dar um exemplo bem prático e bem batido aí sobre o que é metamorfose. Todos já devem ter visto a lagarta, ela vive por um tempo como lagarta. Depois ela entra no casulo e dali ela se transforma numa borboleta. Então é essa transformação que Paulo está dizendo. É esse nível de transformação de um jeito, em um corpo, dali entrou num casulo e saiu outro corpo. É essa transformação. E como se faz essa metamorfose, André? Pela renovação do vosso entendimento. E isso é fácil? Claro que não. Então, bem-vindo à graça de Deus. Está na hora de começar a entender o que é a graça de Deus. E quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida, André? Quantas forem necessários. Quantas forem necessárias será. Deus vai fazer isso acontecer. E é bom passar por isso? Às vezes, nem sempre. E quando não é bom, nós temos uma tendência ao quê? A rechaçar. E se rechaçar é pior, porque é nessa prova que tu precisa passar e Deus vai te testar até você passar. E o que significa isso? Aquilo que você não passou vai bater tantas vezes forem necessárias na sua porta para você passar e passar até o dia que você ultrapassar isto. Sabe por que acontece isso várias vezes quando nós não passamos em certas situações? Sabe por que acontece isso em nossas vidas? Primeiro, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. E mais, principalmente, por causa do final do verso 3, que eu vou botar para vocês aí. Verso 3, tá aí. Para que experimenteis, verso 2, tá, abençoados? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu vou passar por várias vezes aquela situação e enquanto eu não passar, eu não vou estar aperfeiçoado. E por que eu tenho que passar tantas vezes, André? Para que você experimente qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo, abençoado? E tem mais uma informação que eu queria que você anotasse, que você guardasse, que não esquecesse nunca mais. E essa informação é incrível para a sua vida. Anota isso. Você só está vivo por causa disso. Esse é o plano de Deus. Por que por causa disso, André? Para que você venha experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. E ela é boa para mim, André? Sim, porém, você só vai experimentar no final que é boa, porque antes tu vai sofrer um pouco para passar as situações. Porém, a cada momento, a cada situação deste mundo que vai chegando, a sua vida, a nossa vida, quando tu passa, você se diz, poxa, você diz assim, poxa, passei por esta. E diz, glória a Deus. E quem se fortaleceu? Você, como homem espiritual. Então isso mostra que você não se conformou com este mundo. Se renovou pelo entendimento que está aí dentro de você, no teu corpo, na tua mente. E esse é o combate. Esse é o nosso maior combate. Aí sim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É isso aí. Então, você realizou o sacrifício perfeito no seu corpo. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1, ele nos diz, está ali para você, Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Você vê que Paulo fala, rogo-vos, suplico-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se fosse o corpo de carne, era mole, era fácil, era só jejuar por um tempo, era só levar o corpo cativo a alguma coisa, era só não olhar para a direita, era só não olhar para a esquerda. É fácil, mas agora quando fala de mente, meu irmão, é difícil. Você está entendendo? E a gente acha lindo a metamorfose, já viu? É muito bonito. Se você vê, primeiro a lagarta, né? A lagarta, ela tem a sua beleza, mas não é tão bela quanto a borboleta. Mas só ela sabe o que ela passa. Não deve ser nada bom ficar naquele casulo ali por dias, apertado, com a asa ali. Imagina. Então, abençoado, deixa eu falar para vocês algo também muito importante para a vida de vocês, para a nossa vida. Agora que eu sei que você se abriu para isso que eu estou falando, amados, todos nós temos um senso de justiça, não é verdade? E o nosso senso de justiça vem de tudo aquilo que nós passamos ao longo da vida, as nossas experiências. Então, o senso ele vai se moldando através das experiências que vamos tendo. E hoje o nosso senso de justiça é o resultado de tudo aquilo que passamos, da nossa vida. Sendo que por algumas coisas acaba interferindo nesse senso de justiça. Algumas coisas que acontecem no mundo que interferem nesse senso nosso de justiça, de equilíbrio, daquilo que a gente acha certo, daquilo que a gente acha errado. Vocês querem ver um bom exemplo disso que a gente pode dar para vocês? É a internet. Eu sou de um tempo, os abençoados também, a maioria desse canal, por causa da faixa etária, por um tempo nós não tínhamos internet. E hoje temos a internet disponível para todo mundo. Então muita gente começou a ter voz. Muita gente começou a saber usar, se expressar para se comunicar. Muitos canais em graça surgiram no começo. Lembra quando tinha muitos? Um dos momentos mais tristes que todos nós vivemos desses últimos tempos foi a pandemia, não foi verdade? Da Covid. Muitos deixaram de ir aos cultos nessa época pelo fato das igrejas estarem fechadas e se aventuraram em canais como este. Então entraram de repente em canal como esse aqui, deram de cara e logo rechaçaram. Tem gente que não volta até hoje, não volta mesmo. Já tem outros, como você, por exemplo, foi voltando e foi vendo que o bicho não é ruim como se pensa. Foram vendo que nós aqui usamos a verdade, nós usamos a Bíblia Sagrada. Em todas as mensagens nossas aqui nós falamos, existe uma quantidade enorme de evidências verdadeiras da Bíblia que trazemos para vocês. Hoje é muito claro para você que o sistema religioso, é muito claro, e quando eu falo de sistema religioso, é bom deixar aí, porque sistema religioso fica uma coisa muito vaga, né abençoado? O que é um sistema religioso que nós tratamos aqui? São essas denominações que ensinam a mesma teologia. Algumas com uma diferença ali e outras aqui, mas porém todas elas são bem parecidas. Até mesmo a teologia católica, né, retirando a questão dos santos e ali algumas coisas ali, elas se unem com a evangélica, sim ou não? Existem doutrinas de demônio, eles acreditam em diabo, eles ceiam, batizam, dizimam, aplicam duro trato com o corpo, através de jejuns, outras com abstinências mais cruéis com o próprio corpo, creem em pecado, estão esperando Jesus vir. Então todos esses conjuntos doutrinários é o que nós chamamos de sistema religioso. E esse sistema religioso pertence ao quê? Ao cristianismo tradicional, que está na Terra há 2000 anos, em que 99% dos cristãos estão inseridos dentro dele. Só que nós estamos observando o quê?
que as doutrinas, esses ensinos, se inclinam a quem? À vontade humana, à tradição humana e religiosa, mas muito mais do que a tradição da Bíblia. E nós aqui neste canal apresentamos o que para vocês? A tradição bíblica. Em todas as nossas mensagens, sempre eu estou falando, mostrando na palavra. E esse livro, a Bíblia, você o ama, sim ou não? Senão vocês não estariam aqui. Então o que nos une são as verdades bíblicas que chegou até vocês. E isso abriu os olhos de todos nós. Essas verdades bateram. Continuamos. Nós continuamos e fomos bombardeados em nossas mentes em relação à graça. Sabe qual foi o primeiro desafio que aconteceu em graça? Eu não sei se vocês se lembram. Deixa então refrescar aqui a memória de vocês. Havia um tempo atrás muitos canais em graça. E eu via que os irmãos frequentavam a maioria deles. Os irmãos iam no canal do fulano, iam no canal do ciclano. E achava tudo uma maravilha. E de fato é uma maravilha. Algo novo aconteceu. Só que começaram a notar que havia diferenças naquilo que falávamos. O irmão vinha aqui nesse canal, eu falava de um jeito. O irmão ia a outro canal, falava de um outro jeito. Aí começaram a entender isto como uma divisão. Muitos chegaram até mim e falaram: poxa, André, mas você não fala igual o fulano. O fulano não fala até você, igual você. Então os irmãos acharam que a graça seria todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo vestido da mesma cor, igual escoteiro. Só que não é assim, abençoado. Sabe por que não é assim? Porque na concepção da justiça de vocês não poderia haver diferenças entre o que nós falamos aqui e o que o outro irmão fala ali. Só que existe, você se enganou com isso. A graça não é uma turma de escoteiros. Isso é no sistema. Mas em graça, cada um está em uma glória. E uma glória que eu falo está em um nível de conhecimento. Isso não quer dizer que eu estou menor ou maior do que ninguém. Cada um está em um nível de conhecimento. E você vai ali e assiste. Aí você ouve: poxa, isso aqui falou isso aqui. É interessante. Pô, o André já falou diferente. Não, o André está errado. Então, na tua concepção, aquela ideia minha está errada. Isso é normal, abençoado. E muitos saíram da graça por causa disso, sabia? Se decepcionaram, porque eles acharam que a graça era uma coisa unida, uma fórmula unida. Isso é o sistema religioso que está aí com suas doutrinas. E o que aconteceu? Esse foi o primeiro período que aconteceu em graça, em que muita gente se decepcionou. Quem acompanha a graça há mais tempo sabe o que eu estou falando. E nós superamos isso. Superamos com conhecimento, fazendo o quê? Renovando o nosso entendimento para entender que aqui ninguém é escoteiro, que Deus em nós é a diferença. E que se todo mundo começar a falar igual, vira um sistema, aí sim é um sistema. Nós superamos isto renovando o nosso entendimento. Aí veio um outro problema em graça, um segundo que eu identifiquei aqui. Inclusive eu sofro até hoje com isso. Muitos me criticaram pelo fato de vender um livro que eu fiz com o meu trabalho de pesquisa. Eles acharam que eu deveria dar de graça. Uma tremenda de uma ignorância. E até hoje sofremos com isso. Imagina o dia que eu colocar nesse canal membros. Eu vou colocar para nós tratarmos de assuntos mais delicados, para saber quem realmente está aqui conosco no canal. Vai ser um Deus nos acuda, mas é necessário fazer isso. Então muita gente se decepcionou com isso. E o irmão está no comércio. E aquele fulano ali. Aí começaram um monte de canal em graça. Ah, porque o fulano é isso? Porque o fulano é aquilo? Aqui eu nunca falei mal de ninguém. Aquele fulano ali é isso assim. Aquele fulano é assado. É cães gulosos da graça. Não foi verdade isso que eu estou falando? E o que nós fizemos com isso, queridos? Com conhecimento superamos isto, amados. Nós entendemos, passamos a entender que tudo na vida tem um custo, tem um gasto. E que precisamos sim das ajudas dos irmãos. Quem não entendeu caiu fora. Mas os que ficaram foram os que renovaram ali o entendimento. Superaram. Sim ou não?
E hoje nos confrontamos com outro obstáculo que tornou o mundo, tornou o Brasil hoje como um país de catedráticos em políticas, como disse hoje o abençoado Geraldo Moraes. Um assunto que até certo tempo, muitos diziam não querer saber, eu não discuto política. E hoje estamos diante desse desafio. E o que vamos fazer? Renovar o nosso entendimento. E somente com o amadurecimento nós vamos passar por esta situação e vamos ser melhor. Amados, a política se tornou algo feroz. Porque ela mexe com o poder. Ela sempre foi algo feroz. A política sempre foi algo feroz. Porque ela mexe com o poder. Quem está não quer sair. E quem vai entrar amanhã também não vai querer sair depois de amanhã. Por isso que se estabelece regras. Que senão seria um cachorro devorando o outro. E até agora no Brasil não tinha acontecido isso. E tomara que isso seja uma verdade, que seja um despertamento real nessa área para todos nós brasileiros. Mas isso não pode ser encarado como o fim do mundo, queridos. Porque antes tudo que envolvia planejamento, estratégia do governo, ficava entre eles. E não havia oposição no Brasil. Tomara hoje que o povo se aculture politicamente para não serem enganados por qualquer fake news. Que sais aí você entre no partido e passe a acompanhar, sinta o que é a política. Eu creio que você deve ter um diretório aí no seu bairro, no seu município. Então a oposição é boa. Não encare a diferença de pensamentos como uma coisa ruim. Não é assim que foi em graça, um sabe um conhecimento, outro vai até um ponto, eu vou até outro ponto. Não é assim que vamos crescendo. Coisa ruim se fosse uma cabeça só. Um único poder abençoado. O que precisamos agora é aprender com essa situação, ir aparando as arestas, ir aparando os excessos. Hoje tem se cometido excessos. Nós precisamos ir se educando e a situação requer isso de nós. Porque é no confronto das ideias que nós achamos o melhor para todos. Você tem que entender que um grupo tem o que nós não temos. Eu sempre falei isso, irmão, eu preciso te ouvir. Sabe por que eu preciso te ouvir? Porque você traz de Deus uma porção que eu não tenho. Você tem que entender isso, é no confronto das ideias que a gente se encaixa com a diferença. Então o que um grupo tem, o outro não tem. Isso é maravilhoso. É assim que funciona. E não precisamos nos matar por isto. Até porque as ideias políticas, queridos, mudam de acordo com o tempo. Por isso devemos ter cuidado. Você saberia me dizer o que é uma direita e uma esquerda realmente? O que é um centro-direita, o que é um centro-esquerda? O que seria um radicalismo de direita, o que seria um radicalismo de esquerda? Isso a história traz, queridos. Eu posso trazer qualquer dia para vocês a explicar, para dar conhecimento a vocês. Então nós devemos ter muito cuidado. Essas ideias mudam. Outra coisa, na política tem muita trairagem. Tem muito engano, tem muita gente puxando o tapete do outro. Experimente aí, conforme eu falei, se filiar a um partido. Acompanhe aí. Acompanhe a fundo o que acontece nessas organizações. De onde saem essas pessoas? Irmãos, é quase igual a essas igrejas que tem por aí. Quando tem convenção de um partido para a escolha de um candidato, é uma briga que não tem tamanho, meus queridos. Rola até morte. Aí você vai se decepcionar, com certeza, se você não tiver maturidade. Mas tem uma diferença muito grande. A diferença da política para aquilo que falamos aqui da palavra do reino é que um vai passar, o outro é eterno. Aí é onde está a sua renovação. Não é nos partidos políticos, não são nas ideologias. É aqui que tu vai mudar. Aí está a sua renovação. Quando você entende isso, pode experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você se renovar, se renove para as coisas deste mundo. O choro dura uma noite para as coisas desse mundo, mas a alegria vem pela manhã, porque onde nós estamos e de onde nós somos, do reino de Deus, a alegria é dia e noite.
Quer dizer, não há nem noite. Amados, eu, por exemplo, vou te falar, eu ajo assim. Se me chega uma notícia no WhatsApp, eu acho que isso aí foi um dos grandes problemas que houve, tá? Por isso que muita gente se decepcionou, porque acreditaram nisso. Então, quando chega uma notícia, a princípio, eu não acredito. Eu sou assim, abençoado. Irmão, eu desconfio. Eu sou desconfiadíssimo. Se eu estiver sozinho, eu desconfio de mim mesmo. A mão direita está vigiando a esquerda. Aí uma faz assim, a outra faz. Desconfia. Pode ser dos meios de comunicação tradicional que a gente tem, que a gente conhece, precisa aqui falar, ou até mesmo meios de comunicações que a gente está vendo aí alternativos. Porque hoje tem muitos canais de notícias alternativos. Nós temos que duvidar. Nós não podemos ser infantis. Outro dia mesmo eu entrei em um canal desses aí, esses canais alternativos que tem por aí, esses que bolam teorias da conspiração, né? Então eu comecei a ouvir ali, né? Só de trujão mesmo. E notei que aquilo ali que o abençoado lá estava dando era uma notícia que eu não deveria levar em consideração. Sendo que tinha lá mais de 10 mil pessoas na live dele assistindo, aplaudindo ele de pé. Sabe qual era a notícia? Que a NASA acabou de detectar em outro planeta e que já estaria em contato com seres de outro planeta. E eles estavam planejando uma visita ao Brasil. À Terra, né? Ao mundo. Eu achei um absurdo, queridos. As pessoas aplaudindo aquilo ali. Eu falei, meu Deus, eu duvido. Aí depois eu fui lá na lista dele, lá, tudo aquilo naquele canal ali era só disso. E o cara tinha mais de 300 mil visualizações, 500 mil. E assim estão sendo alimentadas essas pessoas. Aí depois se decepciona. Por quê? Política decepciona. Futebol decepciona. Igreja se decepciona. Tudo que o homem mete a mão decepciona. Você pode ir num restaurante e ser cliente daquele restaurante, mas o dia que mudarem lá o cozinheiro, você vai sentir, você vai se decepcionar. Então essas coisas loucas que andam por aí, isso aí ainda é fácil identificar. E aquelas que a gente não consegue se defender? Muita coisa é jogada no ar, abençoado, que a gente não tem como se defender. A gente vai cair. Assim foi o sistema religioso, não é verdade? Não tínhamos como nos defender. Então dizimávamos, jejuávamos, porque era verdade. Mas ao momento que nós fomos sendo aclarados, e assim também acontece em todas as horas das nossas vidas, a gente vai sendo liberto. Nós começamos o quê? A ter defesa. Amados, o fato é se deixar corrigir pela renovação desse entendimento e não se amoldar às coisas deste mundo, que hoje representa para nós sempre algo novo. Sempre quando algo novo aparece, não foi assim nesse canal? Acabei de falar, mas por que você está aqui hoje? Porque meu blá blá blá? Ou porque eu te mostrei na Bíblia? Mas então, sempre quando sentimos algo novo sendo despertado em nós, leve isso à renovação do seu entendimento e não se amolde aos padrões, não se deixe levar fácil. Porque no mundo os padrões vão se alterando. Antigamente, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, não sei se vocês lembram disso, as mulheres não eram nem contadas, as mulheres ficavam de fora das heranças, elas tinham que casar com o irmão, com o pai, seja lá quem for. Elas ficavam de fora. E o padrão mudou, não é verdade? Na época de Jesus havia muitas injustiças, mas era o padrão do mundo daqueles dias. Há um tempo atrás, a igreja cristã perseguia e matavam aqueles que não se convertiam a eles. Não era cristão, vai para a forca. Não era cristão, manda lá para ser queimado na praça vivo, forcado, decapitado. E esse naquela época era o padrão aceito por todos. Era o padrão. E hoje se tornou, amados, uma indecência, né? Eles têm vergonha dessa história. Há poucos séculos atrás, as mulheres não podiam nem votar. Tudo era muito normal para os padrões daqueles dias. Até que chegaram novos dias e as mulheres puderam então ter o direito a voto. E assim as coisas deste mundo são, abençoados. Por isso devemos ter cuidado
ao entrarmos em um canal, ao receber uma notícia, ao participar de um grupo de WhatsApp que diga coisas diferentes do normal, temos que ter cuidado. Desconfie. Renove-se. Não se amolde a eles. Você tem algo precioso. Você tem um corpo. Muita gente não sabe nem o que é isso que a gente está falando. E para terminar, amigos, vamos ler os mesmos versículos que começamos nessa mensagem, agora com essa mentalidade bem mais ampla, não é verdade? Vocês vão ver que o entendimento já mudou. Vamos ler nesta sequência, abençoados. Primeiro vamos ler os versos 2 e 3, depois vamos ler o verso 1, tá bom? Vamos lá, diz ali, Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3, agora com os olhos iluminados, mais do que nunca. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem está falando é Paulo. Paulo tinha um entendimento. Aqui nesse canal tem um entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja aí, queridos, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Lembra que eu falei que cada um está em um estado de conhecimento, um estado de glória? Eu estou, você está. O outro irmão do teu lado aí, se você tiver, está, ambos estão diferentes. E precisamos entender essa diferença. Isso não quer dizer que eu sou melhor, pior, não. Verso 1 agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, mente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora você sabe o que é apresentar a Deus? Os nossos corpos em sacrifício santo e agradável? E corpo aí é no sentido de mente, tá bom, queridos? Depois de passar pelos outros estágios. Quando você reconhece, você olha para trás assim, epa, deixa eu deixar isso aí no passado. Passou do estágio. Renovou o entendimento. Um novo homem. Uma metanoia. Uma metamorfose. Saiu a lagarta, entrou a borboleta. E sabe como é que se faz isso? Não se conformando com este mundo. Aí existe uma tremenda batalha. Todos sabem disso. Eu passo, você passa, nós passamos. Aí você está sabendo apresentar a sua mente limpa, a sua mente santa, a Deus, para que Ele sim possa abrir o nosso entendimento. Isso faz parte do nosso culto racional. E é ouvindo mensagens iguais a esta, sem segundas intenções, a não ser que você se sinta bem, a não ser que você se sinta amado. Igual fez o abençoado Elson Jesus, eu vi uma mensagem dele, foi até o tema, e foi muito feliz nesse tema, não acredito, Deus não venceu as eleições. Eu vi esse vídeo dele, tremendo, foi muito feliz em suas colocações. Quem não viu vai lá ver. O abençoado Geraldo está aí há 3 dias mandando para nós, né, as mensagens maravilhosas, mensagens claríssimas do amor de Deus em nossas vidas. Abençoado Deus se importa com você. E isso tudo vai o quê? Vai nos limpando. Glória a Deus pela vida desses homens. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão, que você vê aqui. E você também está ouvindo essa mensagem limpa agora, que visa o teu crescimento. Então, com certeza, com todo esse movimento que estamos vendo aí acontecendo, baixar a poeira é a melhor coisa a fazer. Porque no fundo, queridos, quem ganhou foi o Brasil. Quem ganhará, quem vai radar isso aqui serão os nossos filhos, os nossos netos. Então o Brasil está mudando. Hoje eu vejo o Brasil mais aclarado politicamente. Isso é a grande verdade. Tudo nisso há um fundo bom. Não vejo um fundo mau. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. E queria mais uma vez aí te pedir, como diz Paulo, né? Rogo-vos.
Se você participa aí de grupos de WhatsApp que ainda estão em guerra, fomentando essa guerra, isso não vai levar você a lugar nenhum, a não ser a decepções. Quando te mandarem vídeos, faça igual a eu. Eu nem abro, abençoado. Se hoje participa de grupos assim, o bom é você sair. Se ao ouvires aí uma notícia, seja em qualquer canal abençoado de comunicação, sejam os já conhecidos e tradicionais ou os que estão aí em alternativa, leve sempre a dúvida. Não deixe que estrague seu corpo. Se você fizer isto, estará mantendo a sua mente, que é o corpo, sempre agradável a Deus. E assim sendo, realizando o seu culto racional tão necessário para saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é você reinar em vida, nesta vida. Tá bom, meus amados irmãos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos aí e até a próxima mensagem.